E vamos lá para mais um vídeo, galera. Olha só, eu tô indo lá em Amsterdã agora, que eu vou finalizar o último passo para minha cidadania holandesa. Já tenho a cidadania, mas falta um último passo, que é abdicar da cidadania brasileira. Já abdiquei, na verdade, eu tenho que ir lá comprovar que eu já abdiquei. E nesse vídeo aqui eu vou falar basicamente para vocês como que foi o processo para eu poder tirar a cidadania, o que eu tive que fazer com as provas, o que eu precisei na hora de pedir a cidadania também. Muita gente tem dúvida de como é que é o processo. Não é um processo tão simples assim, desde o início lá, de você poder ser apto a pedir, até você pedir a cidadania leva um tempo. Então a intenção desse vídeo aqui é basicamente tirar algumas dúvidas, contar como é que foi o meu processo, para daí sim vocês terem uma ideia do que vocês vão precisar na hora aí de pedir a cidadania holandesa. Eu tô basicamente agora, como eu falei, indo para Amsterdã. Vou mostrar um pouco do caminho para vocês, mostrar como que eu vou chegar até lá, porque eu tenho que ir no consulado. Eu tô indo em Amsterdã porque eu tenho que ir no consulado pegar um documento lá, fazer um documento que eu vou falar para vocês. E ao longo do caminho eu vou ir conversando com vocês, falando um pouco de como é que é o processo. Vou pegar o trem, então eu vou mostrar um pouquinho do caminho também enquanto a gente vai falando. Hoje eu tô sozinho, a Aline tá trabalhando, é dia de semana, hoje é uma terça-feira, de manhã ainda, são 10h30, e eu não tô trabalhando hoje justamente por conta disso. Então hoje sou eu e vocês, fechou? E antes de começar, não esquece, segue, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda a gente demais a continuar trazendo mais conteúdo aqui pro canal. Então, sim, bora pro vídeo! Muita gente pergunta se vale a pena ou se não vale a pena tirar a cidadania holandesa. Isso vai de cada um, na verdade, né? Até porque tem o lance de abdicar da cidadania brasileira, então você tem que levar isso também em consideração aí. No meu caso, para mim fazia muito sentido, porque eu não tenho intenção de voltar a morar no Brasil. E a cidadania, ela abre muitas portas, né? A partir do momento que você vira cidadão europeu, você pode trabalhar em qualquer outro país da União Europeia. Você tem acesso também de visto para outros países, por exemplo, para os Estados Unidos. Eu não preciso mais fazer visto, eu posso ir só porque eu sou cidadão holandês. Então tem esses tantos de benefícios que no meu caso valia muito a pena, né? Mas aí vai de cada um. Se você quiser o mesmo processo, você pode fazer o visto permanente também, tá? Você vai fazer todas as provas, tudo, exatamente tudo igual, só que você não vai virar cidadão, você vai basicamente só ter ali o visto permanente. Você não vai precisar ficar renovando o visto, né? Sempre você vai ter aquele visto de residência permanente e você vai poder morar só na Holanda quanto tempo você quiser. Agora esse visto fica restrito na Holanda, mas se você quiser ter mais, abrir mais portas, ficar mais livre na Europa, eu acho que a cidadania vale muito a pena, cara, vale muito, muito a pena. E o lance da cidadania brasileira, caso você queira voltar a ser brasileiro, tem um processo de você retornar e pegar a cidadania brasileira de volta. Então, quanto a isso também é fácil. Então, assim, se eu quiser voltar para o Brasil, eu posso voltar a ser brasileiro. Mas a Aline, ela vai pegar a cidadania holandesa quando fizer as provas. E como a gente é casado, no caso ela não vai precisar abdicar da cidadania dela. Então, se a gente quiser voltar para o Brasil, eu também nem preciso deixar de ser holandês. Eu posso simplesmente ir junto com ela, porque a gente é casado, então não vai ter problema nenhum quanto a isso. Mas como eu falei, vai de cada um, vai da tua necessidade. Então depende muito do que vocês querem para vocês, para o futuro. No meu caso valeu muito a pena. Agora eu não fico restrito a só o emprego, ficar sempre tendo que pedir visto e tudo mais. Isso facilita bastante, posso trocar de emprego qualquer hora. Sou um cidadão holandês, basicamente, tem todos os direitos e tudo mais, incluindo trabalho, saúde, voto, tudo que vem junto com a cidadania holandesa. Pronto, cheguei aqui na estação. Agora eles mudaram tudo aqui, ó. Agora tá cheio de coisa para bike. Aqui já tinha aqui um monte de estacionamento de bike, né? Aqui tem mais estacionamento de bike
do que estacionamento de carro, cara. Real. Mas eles reformaram aqui, agora tem muito mais. Agora você tem 2 andares aqui, né? Se você olhar, dá para colocar 2 bikes. Então agora eu vou ali para a estação do trem. Meu trem sai 8h16. Eu vou... 8h16 não, 11h16. Então eu vou ali comprar a passagem. Na verdade eu tenho o cartão, mas meu cartão não está funcionando por alguma razão. Aqui você pode fazer um cartão pessoal, né? Seu, tipo, com a sua foto e tudo mais. Então eu vou ver ali se está funcionando. Se não tiver, eu vou comprar passagem para poder pegar o trem. Meu cartão estava funcionando, então não precisei comprar. Eu acho que vai sair da estação 6. Da estação 6 não. Plataforma 6. 11h16. Ué, não é mais Dordrecht? E agora eu não sei. Era para ser plataforma 6. Vou dar uma olhada lá em cima para ver qual é que é. O maluco acabou de levar um tombão. E eu acho que eu vou ter que ir para Rembosch, nesse trem que tá chegando aqui agora, para depois ir para Amsterdã. Uma coisa que é muito boa aqui na Holanda são as linhas de trem. Geralmente elas são bem pontuais e é raro dar problema, mas hoje, justamente no dia que eu tenho que ir lá, deu algum problema na linha e o trem de Eindhoven até Amsterdã-Zuid geralmente é um trem só, né? Você pega um trem e você vai até o final. Mas hoje, como teve um problema, eu tive que ir até Rotterdam e de Rotterdam Central eu peguei um outro trem que vai me deixar lá, então eu vou chegar um pouquinho atrasado. Acho que vou chegar uns 5 minutos atrasado. Então, só para explicar um pouco para vocês como é que é o processo de pedir cidadania, tá? Começar aqui com as opções que você tem para poder virar cidadão holandês. Tem 3 formas, basicamente, 3 formas principais. A primeira é se você for filho de holandês, né? Às vezes filho de holandês com alguém de outra nacionalidade. Então você vai conseguir pedir a sua nacionalidade holandesa por opção, né? A segunda é se você quiser se naturalizar, né? Você pode se naturalizar porque você tem residência aqui, legal. A partir de 5 anos morando na Holanda de forma legal, né? Você consegue pedir a cidadania holandesa também, que foi o meu caso. Então, eu fiquei trabalhando durante 5 anos, morando legalmente. E a partir do 5º ano, você já pode pedir a cidadania. E a terceira, se você for cônjuge, né? Se você casar com um holandês ou casar com alguém que pegou a cidadania holandesa, que é o caso até da minha esposa, da Aline, você também pode pedir a cidadania. O processo é um pouquinho diferente, só um pouquinho diferente, mas você também tem essa opção. Então, se você é cônjuge, e o de cônjuge também muda um pouquinho, porque você não precisa abdicar da tua cidadania brasileira, que isso é uma outra coisa que eu vou falar depois, que é inclusive o motivo de eu estar indo lá em Amsterdã hoje, é justamente porque eu abdiquei da cidadania brasileira, então eu tenho que notificar o governo aqui, o Ministério de Relações Exteriores, que eu não sou mais brasileiro, que agora eu sou só holandês. Então existem basicamente essas 3 formas. Ou você é filho de alguém que é holandês, ou você se naturaliza por conta de que você mora aqui legalmente, né, durante 5 anos no mínimo, ou você é cônjuge de holandês ou alguém que pegou a cidadania holandesa. Então eu vim com a permissão de trabalho, permissão de residência, né? Eu tinha uma permissão de residência de 5 anos que vai renovando, né? Ela renova a cada 5 anos no meu caso, isso vai muito do tipo de contrato que você tem com a empresa que te contratou. Então
Depois que eu completei 5 anos, morando legalmente, pagando imposto normal, eu já estava apto a fazer o pedido da cidadania. Só que em alguns países, tipo na Irlanda, onde eu já morei também, você completa 5 anos, lá também é 5 anos, e você pode fazer o pedido e é basicamente só isso, tu não precisa fazer muita coisa mais. Aqui tem alguns passos adicionais, né? Além dos antecedentes criminais, obviamente, tu não pode ter nenhum tipo de antecedente, tem que ser antecedente zero. Eu acho que o outro pré-requisito, que é o que a galera fica mais preocupado, é a prova, né? Você precisa fazer a integração, que eles chamam, né? Que é inburgering, que você precisa fazer algumas provas para você estar apto a virar um cidadão holandês. E basicamente, se eu não me engano, são 5 provas. Tem uma prova de leitura, uma prova escrita, uma prova de escutar, né? Você vai escutar as questões e você vai ter que responder. Tem outra de fala também, você vai ter que falar. E tem uma outra de introdução à cultura holandesa. Então você vai ter que saber alguma coisa da história holandesa, vai ter que saber dos costumes deles, como se comunicar com outras pessoas de uma forma amigável. Então, e é justamente isso, as provas, essa prova da cultura holandesa, nas questões caem essas coisas mesmo. Sei lá, você vai falar com o teu vizinho, aí tem algum tipo de situação e você tem que falar qual é a melhor resposta para determinada situação que você vai passar no dia a dia. Então é uma coisa mais do dia a dia e também uma coisa mais histórica também. Tem que saber algumas coisas de eventos que aconteceram no passado aqui da Holanda e tudo mais. Não é tão difícil, mas aquilo é a mesma coisa que aprender a história do Brasil, né? Tu vai ter que aprender alguma coisa aqui da história, gravar e aplicar lá na prova, que não é tão difícil assim. Foi uma das mais tranquilas, na real. Para essas provas, tem que pagar, né? Cada prova você vai precisar pagar. Da vez que eu fiz, era por volta de 50 euros. 50 euros cada prova. 50, 55, uma coisa assim, cada prova. E você pode fazer na ordem que você quiser. Não tem uma ordem. Você só precisa se cadastrar num site chamado Duo. E assim que você se cadastra nesse site, você já pode escolher quais as provas você quer fazer. Pode ser em qualquer ordem, como eu falei. Não tem uma ordem certa, você vai na que você achar melhor. Eu fiz uma estratégia de tentar ir pelas mais fáceis primeiro. Eu até fiz aula com um tutor aqui de holandês, que ele é holandês, mas mora no Brasil. A minha estratégia eu fiz junto com ele, né? Perguntei para ele qual que seria mais fácil de fazer, porque eu acho que a partir do momento que você passa na primeira prova, você já ganha um gás para poder fazer as outras. Antes da primeira, eu estava bem apreensivo, assim, não sabia como era, estava com medo de não passar. O site do Inburgering, você consegue fazer uns testes que são muito parecidos com a prova, bem parecido, mas mesmo assim eu estava bem apreensivo assim, antes de fazer a prova. Uma coisa importante de mencionar é o nível da prova. Quando eu fiz, era nível A2, tá? Que é um nível razoavelmente tranquilo. É difícil, mas é razoavelmente tranquilo. Hoje, 2025, agora é o nível B2, tá? Ele é mais difícil que o A2, exige um pouco mais de fluência, um pouco mais de saber das palavras e tudo mais, tem que saber mais palavras, se comunicar melhor. O A2 é mais... Você vai estar um pouco aqui engatinhando ali e tal, não vai precisar se comunicar tão bem assim, por mais que você precise entender razoavelmente bem, né? Então, dependendo do ano que você chegou, você ainda talvez vai fazer A2, mas se você está vindo a partir de agora, então com certeza você vai fazer a B2, a não ser que mude no futuro. Mudou recentemente, porque na Europa, no geral, eles estão tentando deixar um pouco mais difícil, né? Essa questão de
pegar a cidadania. Com a A2, na minha opinião, já é difícil. Eles já fazem um filtro que muitos outros lugares não fazem. Não é todo lugar que vai fazer prova. Por exemplo, lá na Irlanda não tem prova. Na Espanha, se eu não me engano, também não tem prova. Então a Holanda já é mais restrita do que o resto. Só que agora eles estão tentando restringir ainda mais. Portugal também está deixando mais difícil. Não precisa fazer prova, mas tem vários pré-requisitos que eles estão colocando agora. E aqui não é diferente. Por sorte, o novo governo agora, que acabou de ter eleição, ele é um pouco mais aberto aos imigrantes, né? O anterior era de extrema direita, então é mais difícil, né? Qualquer governo de extrema direita tem uma política mais restritiva com o imigrante, mas pode ser que futuramente isso mude ou não, vai se manter B2, a gente não sabe. Por enquanto é B1, B2, eu não lembro agora de cabeça, mas pode ser que no futuro talvez volte pro A2. Tomara que sim, né? Pelo menos facilita a vida da galera que estiver vindo. Então, pessoal, ó, cheguei aqui na estação Zoud. Cara, você sai da estação, já vira à sua direita, direto. São duas saídas, tem uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Você sai à sua direita, que é essa saída aqui. E assim que você sair, vai dar de cara com dois prédios gigantes, que é o World Trade Center. Tem um do lado direito, um do lado esquerdo. É o mesmo prédio, né? Só que são, aliás, não é o mesmo prédio. São dois prédios com o mesmo nome, mas vocês vão do lado direito. Aqui, ó, o consulado brasileiro fica aqui do lado direito, facinho de chegar, cara. Entrou ali no prédio, subiu, quarto andar, você já vai para sua esquerda no quarto andar do elevador e você vai dar de cara com o consulado do Brasil. Foi muito rápido, foi tipo menos de 15 minutos. Tinha eu e mais umas 3 pessoas lá. Foi bem rapidão, atendimento muito rápido. Não tinha quase ninguém. Cheguei ali, fui no guichê e 5 minutinhos depois fui atendido. Cheguei atrasado, mas eles não falaram nada. Então foi bem de boa aqui minha chegada. Achei até que eles fossem falar alguma coisa. Cheguei, eram 1h10. Estava marcado para 12h50. Então cheguei basicamente 20 minutos atrasado. Não falaram nada não. E não tinha ninguém lá na realidade. Então acho que até se eu chegasse depois ou antes, talvez tivesse até sido atendido antes. Um último passo que eu não vou conseguir fazer hoje, que eu já peguei a documentação. Eu mostrei a portaria lá para eles, que mostra que eu não sou mais brasileiro, né? Daí ele faz um documento dizendo que eles atestam, né, que eu não sou mais brasileiro. Só que o último passo é ir no Ministério das Relações Exteriores, que fica lá em Den Haag. Daí eu vou lá, só que eu não vou nem hoje, porque se eu for lá hoje, eu posso ir deixar o documento lá, só que eu só posso pegar amanhã. Então, já que eu vou ter que voltar amanhã de qualquer forma, eu salvo algumas horas de hoje, vou para casa e amanhã de manhã eu vou lá, deixo o documento e pega na mesma hora praticamente. Eles legalizam, né, que é para legalizar o documento. Depois vou mandar essa documentação para o IND, que é o órgão aqui que regulamenta imigração e tudo mais. Aí finaliza tudo, aí depois eu não preciso fazer mais nada. Então, assim, com a questão da prova, no meu caso, eu preferi fazer a de leitura primeiro. Então, fiz primeiro o Lesen, né? Que eles chamam de Lesen. Fiz ela primeiro. Eu realmente achei a mais fácil de todas. Foi uma das mais fáceis. Não que ela seja tão fácil assim, né? Precisa de algum domínio ali para você saber ler. Mas como ela é uma leitura e você só marca as questões, eu achei ela bem mais fácil assim do que as outras. E depois eu fui indo ali de acordo com quando eu fui avançando, né, nos estudos, eu fui vendo qual era mais fácil. Depois eu fiz a Lausteren, que é de escutar, né? Você escuta algumas coisas e também responde algumas questões, tudo múltipla escolha. E não foi
tão difícil também. A que eu achei mais difícil, na real, eu acho que não foi nem a Spreken, que é de falar, porque a Spreken ela é dividida em duas partes, né? Ela tem uma parte que você fala de fato, você precisa falar as respostas, você também tem uma parte de escutar. Então fica 50-50 a prova, 50% Unlauster e 50% Spreken. E então se você focar ali nas questões de múltipla escolha que você só precisa escutar, você pode meio que se sair bem ali, dependendo de quanto que você fizer na parte de Spreken, né, de fala. Mas de forma geral, assim, A2, no nível A2, elas não são tão difíceis, dá para fazer. Se você estudar um pouco ali, se dedicar, você consegue fazer. Agora o B já vai ser um pouco mais complicado, porque exige você saber bem mais palavras. Eu acredito que vai ser o mesmo estilo de prova, só que deve ser algumas situações onde a fala, a escuta, precisa de um pouco mais de fluência ali, né, para poder saber. Então não sei muito bem como é, mas com certeza é mais difícil do que a que eu fiz. Agora, com relação à nota, varia um pouco ali cada prova. Tem umas que precisa ser 60%, 70%. Então isso está tudo descrito lá no site do Du, que é onde você se inscreve para a prova. Vou deixar esse site na descrição também. Então vai estar tudo lá, a média que você precisa tirar e tudo mais. Essas provas vocês vão fazer na cidade que você mora. Cada cidade aqui, cada prefeitura tem um local onde você pode fazer prova, ou às vezes até mais de um local. Quando você for cadastrar lá no Du, vai ter lá, você vai escolher a tua cidade e ele vai dizer qual é o mais próximo do seu endereço. Fato interessante, quando você chegar lá para fazer a prova, todo mundo só fala holandês. Não adianta você pedir para falar inglês, que eles não vão falar. Eles sempre vão falar em holandês. Então você chegou lá, você vai precisar apresentar teu documento, dizer qual prova que você vai fazer. Então eles vão te fazer algumas perguntas e tal. Perguntas básicas ali, de documento e tudo mais. Não tem essa de você chegar lá, não entendo holandês, eles não vão falar em inglês, cara. Então isso é uma coisa para ficar na mente de vocês aí, porque pelo menos esse básico assim você vai precisar entender na hora que for lá fazer a prova. Eles explicam o locker também para você guardar sua mochila, se tiver mochila. Vão te dar algumas instruções ali antes de iniciar a prova. Também vai ser tudo em holandês, as instruções, tudo, nada eles vão falar em outra língua, cara. E depois de feita a prova, depois de feita as provas, né, quando você passa em todas as provas, né, essas provas que eu listei, você vai estar apto ali para poder fazer o pedido da sua cidadania. Para fazer o pedido, você vai ter que ir na prefeitura, levar alguns documentos, tem que fazer a marcação na prefeitura da sua cidade, e tem alguma burocracia ali que você vai ter que seguir. Cara, não é tanto tempo assim, é bem tranquilo. Tem alguns documentos, se eu não me engano, do Brasil. Acredito que pede a certidão de nascimento. Então você vai precisar ter uma certidão, ou de casamento, né? Você vai precisar dessa certidão aí atualizada, né? Os últimos 6 meses. Tem uma listinha, eu vou deixar também aqui na descrição. Mas, cara, assim, a parte mais difícil é realmente você passar da prova. Depois disso, cara, tipo, é tudo bem mais tranquilo. Que eu acho que é isso, basicamente. É o comprovante que você passou nas provas e certidão de nascimento. Feito isso, vai ter um tempinho ali, né, que você vai precisar esperar para eles aprovarem o pedido. No meu caso, demorou por volta de 2, eu acho. Foi uns 2 meses até eles me responderem que estava positivo e que eu já podia fazer a cerimônia, né? Porque depois vai ter uma cerimônia para você pegar a cidadania holandesa. Coisa importante também de falar, não é de graça para virar holandês, tá? Para fazer a requisição de cidadania lá na prefeitura, quando você for lá na prefeitura pedir a cidadania, você vai precisar pagar e o valor é salgadinho, tá? Eu paguei, foi 1.100 e alguma coisa euros, tá? Então você vai precisar dessa grana e é à vista, não tem parcelamento, nada. Antes de finalizar o processo na prefeitura, você vai precisar pagar, eles vão dar a entrada e vai mandar para o IND, né, que é o órgão de imigração, e daí lá eles vão fazer a aprovação ou não do seu pedido. Lembrando, tem a chance deles não aprovarem por qualquer motivo, né? Geralmente eles aprovam só se achar alguma coisa ali
muito estranha, que eles não vão aprovar, mas sempre tem a chance de aprovar ou não, mas se não aprovar, eles vão dizer exatamente por que eles não aprovaram. Agora eu tô voltando para casa, plataforma 3, tá aqui com o celular, eu já joguei aqui no cell phone. O trem sai 2h03. Então vou ter que esperar um pouquinho, são 15 para as 2, mas daqui a pouquinho já sai. Já tô acomodado no trem, agora eu vou para Rotterdam Central e de lá vamos partir para Eindhoven, para casa. Então assim que você faz o processo lá na prefeitura, pode ser até 1 ano que eles vão te responder se o teu processo foi válido ou não, mas é muito menos que isso, cara. Tem gente lá no meu trabalho que pediu foi 3 meses, 4 meses, 5 meses no máximo, eu já vi. O meu foi entre 2 e 3 meses, então não é tão demorado assim. Acho que vai depender de quantos pedidos eles têm lá, né? Mas geralmente tá entre até 5 meses você vai ter a sua resposta. Depois que você tiver a sua resposta, eles vão mandar uma carta para sua casa e falando que a resposta foi positiva e para você esperar o convite da prefeitura da sua cidade para daí sim fazer a tão sonhada cerimônia. Essa cerimônia varia de prefeitura para prefeitura. Vai ter lugares que vai ter milhares de pessoas fazendo cerimônia no mesmo dia. No caso da minha cidade, era bem poucas pessoas, era acho que nem 10, devia ser umas 7, 8 pessoas no máximo. Se eu tiver as imagens, eu vou até jogar aqui nesse vídeo. Eu acho que a Aline chegou a filmar alguma coisa, então vou mostrar para vocês. O jeito que a cerimônia é conduzida também varia de cidade para cidade. No meu caso, lá em Valkenswaard, ela é bem intimista, assim. A gente vai na prefeitura, a cerimônia é sempre na prefeitura, é o prefeito que conduz a cerimônia. Teve um cafezinho lá, a galera podia comer, conversar um pouquinho ali no início. Daí, quando eles oficialmente começaram a cerimônia, o prefeito falou algumas coisas, explicou como é que ia ser e tudo mais. Ele pediu para cada um se apresentar, dizer de onde veio, como é que chegou ali, por que pediu a cidadania. Então, tudo isso você vai precisar desenrolar em holandês, tá? Eu tava, cara, me cagando de medo dessa cerimônia, mas no fim das contas foi tranquilo. Você não precisa falar muito não, desenrola ali o mínimo possível, falar sobre você, o que você está fazendo ali, por que você está na Holanda e tudo mais. Mas tem lugares, a cerimônia é com muitas pessoas, então eu não acho que tem essa questão de você ter que falar. Então, dependendo de onde você estiver aí, tu vai ter que dar uma desenrolada aí, vai ter que gastar o teu holandês já de cara para pegar a cidadania. Mas é tranquilo, não tem muito mistério não. Assim que você faz a cerimônia, você assina lá o documento e tudo mais, eles já te falam lá do processo para você poder fazer o seu passaporte holandês, que é depois assim que você já faz a cidadania, você já pode pedir o seu passaporte, tá? Se você vai fazer, como no meu caso, né? Eu tinha a residência porque eu trabalhava aqui e pedi a cidadania. Nesse caso, se você quiser ter a cidadania holandesa, obrigatoriamente você vai ter que abdicar da sua cidadania brasileira, que foi exatamente o processo que eu vim finalizar aqui hoje. Você não pode ter dupla cidadania quando você pega a cidadania holandesa, a não ser que, tem uma exceção, que você seja cônjuge. Se você pegar a cidadania como cônjuge, aí você pode manter a sua cidadania original. Eles te mandam uma carta após você fazer a cerimônia, né? E falam que você tem 3 meses para poder notificar o IND, que é o órgão da imigração,
de que você fez o pedido para abdicar da cidadania brasileira ou da sua cidadania original, da onde quer que você seja. No dia que você for se naturalizar, você recebe um documento chamado Bekendmaking, que é o documento que o rei fala lá que ele te deu a cidadania e tudo mais. Então, o que acontece? Esse documento, você de cara precisa traduzir ele para o português, juramentar, tá? E porque você vai precisar para o processo de perda de cidadania. Então, assim que você pegar esse documento, você já manda para alguém traduzir para você, um tradutor juramentado, né, de holandês para português, porque esse documento é um dos mais importantes que você vai precisar ali na hora de fazer o pedido de perda de cidadania. Daí, assim que você fizer a tradução, você vai pegar essa tradução, você vai ter que ir lá em Rembosch para fazer a apostila de raia, porque para esse documento ser válido, né, para o Brasil poder aceitar, você precisa apostilar e legalizar. Então você vai lá em Rembosch, vai pagar 24 euros para fazer a apostila, mais 24 para poder legalizar a tradução. Então, voltando, você precisa traduzir o documento que você vai pegar na cerimônia, que é o Bekendmaking, vai em Rembosch, lá no Rechtbank, faz a apostila de raia, legaliza a tradução e segura isso com você. Daí o próximo passo, você vai precisar entrar no site do SEI, que é um site aí do Brasil que você pode entrar com pedido e também visualizar processo, né, online. Um desses processos é a perda de cidadania brasileira. Então você vai entrar no site do SEI, vou deixar tudo isso na descrição, tá? Vai fazer o teu cadastro lá, ele vai pedir alguns comprovantes de algumas coisas lá, um formulário também, e você faz esse cadastro lá no SEI. Tem uma opção lá, pedido de perda de nacionalidade. Você vai fazer esse pedido, vai ter várias documentações que eles vão pedir, formulário, então isso tudo você vai precisar fazer lá no SEI e eles descrevem exatamente tudo que você precisa mandar para eles, então não tem muito mistério. E se tiver faltando alguma coisa, eles respondem para você que tá faltando. É bem simples, cara. Você vai entrar com a perda de nacionalidade, ele vai listar os documentos e você só vai enviar para eles, tem que mandar cópia de passaporte, o passaporte holandês, mas isso tudo tá lá no site descrito, então não vou nem perder muito tempo falando disso aqui. Daí eles vão analisar e se estiver tudo certinho, eles já vão encaminhar lá internamente e depois de um tempo você já vai ver que a portaria da sua perda de nacionalidade vai sair. Só que o que acontece? Às vezes isso demora muito tempo. Então, antes de você ter a portaria da perda da sua nacionalidade, você já com o pedido que você fez no SEI, você imprime ele, você pega o Bekendmaking e você faz um agendamento lá no consulado. Para você poder notificar o IND, você vai precisar de um documento que só o consulado pode fazer para você. Geralmente o agendamento no consulado às vezes demora, tá? No meu caso demorou bastante. E aí eles vão fazer um documentozinho para você. Você vai precisar legalizar esse documento, ele já é em inglês. Você vai precisar lá em Den Haag, que é no mesmo lugar que eu vou amanhã. Você vai legalizar o documento e vai mandar para o IND. O IND vai falar, ok, tranquilo. E depois disso você só espera a portaria. Quando a portaria sair, você vai ter que voltar no consulado, fazer outro agendamento, voltar lá e fazer a mesma coisa. Fazer o que eu fiz hoje. Que aí eles vão te dar um documento já dizendo que você não é mais brasileiro, vai botar o número da portaria lá, vai botar o carimbo deles lá, né, o adesivo, e você vai precisar ir em Den Haag de novo, fazer a legalização para mandar de novo para o IND. Esses documentos que você faz no consulado, tem umas taxinhas que tem que pagar ali, tá? Hoje eu paguei 16 euros, e para legalizar eu acho que é 10 ou 15, uma coisa assim, tá? Não é muito caro, mas você vai precisar desembolsar um dinheirinho ali.
that's a mooie hond. Então eu espero que essas informações sirvam aí para vocês, galera, que ajude quem tem dúvida de como tirar cidadania, como virar cidadão holandês. Também ali alguns passos que eu, em algum momento, tive algumas dúvidas, precisei procurar aí pela internet. Então eu espero que isso ajude vocês. E antes de fechar aqui o vídeo, não esquece, segue, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais vídeos aqui para o canal. Então até o próximo vídeo. Valeu!